Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, donum Dei Altissimi, fons vivus ignis caritas, spiritualis unciu. Tu septis formis munere, destre Dei tu digitus, turrite promissum Patris, sermone ditas gutura. Accende lumen sensibus, infunda amore cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Osten repellas longius, pacem dones protinus, ductore site previo, vitemus omni noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, te utriusque Spiritum, credamus omni tempore. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis, enchei de graça celestial os corações que vós criastes. Vós, chamado o Consolador, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós, com os vossos 7 dons, sois força da destra de Deus. Vós, o prometido pelo Pai, ditai-nos os gemidos da oração. Acendei a vossa luz em nossas almas, infundi o vosso amor em nossos corações, e a fraqueza da nossa carne fortalecei-a com perpétua força. O inimigo afugentai-o para longe. Dai-nos quanto antes a paz. Tendo-vos por guia e condutor, venceremos todos os perigos. Por vós, conheçamos o Pai e também o Filho, e que em vós, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória ao Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, finalizando as meditações sobre os dons do Espírito Santo, entoamos de uma forma mais solene essa oração Veni Creator, para que possamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus, para que possa ser manifestado em nós esses dons.
na vida de cada um de nós. E hoje nós vamos tratar do dom do temor de Deus. Santa Teresa d'Ávila diz que, em face de tantas tentações e provas que temos de padecer, o Senhor nos concede 2 remédios: o amor e o temor. O amor nos fará apressar o passo, ou seja, quem ama corre ao encontro do amado. O temor nos fará olhar bem onde pomos os pés para não cair. O temor faz com que tenhamos prudência, cuidado, para que saibamos o que vamos fazer. Mas nem todo temor é bom. Existe, em primeiro lugar, o temor mundano, próprio dos que temem sobretudo o mal físico ou as desvantagens sociais que possam afetá-los nessa vida. Por exemplo, aquele respeito humano que muitas vezes nos faz calar diante de uma situação a qual deveríamos corrigir, a qual deveríamos dizer que temos fé, e às vezes nos deixamos calar por causa de um temor mundano, e que muitas vezes nos leva à infidelidade a Deus, de pensar, ora, vai me custar muito seguir a Cristo, viver a sua palavra. É o temor mundano. É diferente o chamado temor servil, que afasta do pecado por medo às penas do inferno, ou por qualquer outro motivo interesseiro de ordem espiritual. Ou seja, é aquele temor de talvez não pecar porque teme o inferno, ou porque, na verdade, quer cumprir os mandamentos porque quer ganhar o céu, tem um interesse. E esse temor é um temor bom e pode ser o primeiro passo para uma verdadeira conversão e também para que haja verdadeiro amor. O santo temor de Deus, dom do Espírito Santo, é o mesmo que, com os demais dons, pousou na alma santíssima de Cristo. O mesmo que ornou a Virgem Maria, o mesmo que tiveram as almas santas, o mesmo que permanece para sempre no céu e o que leva os bem-aventurados a prestar um louvor contínuo à Santíssima Trindade, juntamente com os anjos. Esse dom que tocou todos esses, inclusive nosso Senhor, sobretudo no batismo. Este temor filial, próprio de filhos que se sentem amparados por seu pai, a quem não desejam ofender, tem 2 efeitos principais. O mais importante, pois é o único que se deu em Cristo e na Santíssima Virgem, é um profundo sentido do sagrado, um imenso respeito pela majestade de Deus e uma complacência sem limites na sua bondade de Pai. Então, é um temor filial, ou seja, diante de Deus, sabemos que somos seus filhos, estamos diante
de um ser grandioso, sagrado, onipotente, imenso. E por isso nós devemos ter todo o respeito a Deus, toda a reverência devemos ter a Deus. E ao mesmo tempo, olharmos sempre para a sua bondade, bondade de Pai. Em virtude desse dom, as almas santas reconhecem o seu nada diante de Deus. São José Maria, ele dizia: não valho nada, não tenho nada, não posso nada, não sei nada, não sou nada, nada. Ao mesmo tempo que reconhecia a grandeza incomensurável de sentir-se filho de Deus. Toda e qualquer força que ele poderia ter, sabia que vinha de Deus. Tudo aquilo que ele fazia de bom, sabia que vinha de Deus. Por isso reconhecia o seu nada. Durante a vida terrena, este dom produz ainda outro efeito, um grande horror ao pecado. E se tem a desgraça de cometê-lo, tem-se uma vivíssima contrição. Então o temor de Deus nos faz odiar o pecado, todo e qualquer pecado. E se porventura caímos, nos arrependemos imediatamente. A luz da fé, esclarecida pelos resplendores dos demais dons, a alma compreende um pouco da transcendência de Deus, da distância infinita e do abismo que o pecado cava entre ela e Deus. Ou seja, é o pecado que nos faz distantes de Deus, que nos separa de Deus. É o pecado que faz com que se tenha um muro que separa Deus de nós. Aquele que teme não é perfeito na caridade, escreveu o apóstolo São João. Pois o verdadeiro cristão deixa-se conduzir pelo amor e sabe que foi feito para amar. Quando o amor chega a eliminar totalmente o temor, o próprio temor se transforma em amor. Diz-nos São Gregório de Nissa. Ou seja, por isso que na Sagrada Escritura também encontramos dizendo que o temor de Deus é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. E é através do temor a Deus que conseguiremos chegar à perfeição, que é o amor. Quando o amor chega a eliminar totalmente o temor, o próprio temor se transforma em amor. É o temor do filho que ama a seu pai com todo o seu ser e que não quer separar-se dele por nada deste mundo. E aqui nós entendemos claramente esse dom, porque o temor, o santo temor de Deus, é muito mais do que temer o castigo de Deus, o inferno, mas é temer separar-se de Deus, temer separar-se daquele que mais nos ama, daquele que nos criou, daquele que nos redimiu na cruz. E esse é o maior mal que pode nos acontecer, separar-se de Deus. E por isso é importantíssimo esse dom. Quando se perde o santo temor de Deus, dilui-se ou perde-se o sentido do pecado. Perde-se o sentido do poder e da majestade de Deus, da honra que lhe é devida.
São Paulo VI, ele dizia que o mal do nosso século é a falta de sentido do pecado. Ou seja, as pessoas não sabem mais o que é pecado, não têm noção do pecado. E aqui vemos claramente que falta nos fiéis, nos batizados, esse dom, para que se esclareça na nossa alma tudo aquilo que ofende a Deus. O primeiro requisito para desterrar esse mal, o mal de perder o sentido do pecado, é procurar comportar-se com a disposição clara, habitual e atual, de aversão ao pecado. Energicamente, com sinceridade, devemos sentir no coração e na cabeça horror ao pecado grave. E numa atitude profundamente arraigada, temos que abominar o pecado venial deliberado. Essas claudicações que, embora não nos privem da graça divina, debilitam os canais por onde ela nos chega. Diz-nos São José Maria Escrivá: ter horror ao pecado mortal e lutar para vencer os pecados veniais. Não se deixar levar por esses pecados que chamamos de pecados leves, que muitas vezes nos impedem de fazer com que a graça de Deus chegue até nós. Hoje em dia, muitas pessoas parecem ter perdido o santo temor de Deus. Esquecem quem é Deus e quem somos nós. Esquecem a justiça divina e desse modo se animam a continuar nos seus desvarios. Veja, às vezes vemos, sobretudo nos católicos batizados, a perda do temor de Deus, do respeito para com o sagrado, com o divino. Querem se colocar como deuses e não como criaturas e não como filhos. Muitas vezes querem pedir a Deus e, ao invés de ser um pedido humilde, como um mendigo pede à soleira da porta, alguém que é rico, querem exigir algo de Deus. Isso não é cristianismo. A meditação dos fins últimos do homem, dos novíssimos, dessa realidade que nos aguarda, o encontro definitivo com Deus, prepara-nos para que o Espírito Santo nos conceda com maior amplidão esse dom que está tão próximo do amor. Veja, algo que nos faz muito bem é meditar os novíssimos do homem, que são as últimas coisas que acontecem conosco, que é a morte, o juízo, o inferno ou o paraíso. Isso faz com que nós possamos de fato fomentar esse temor de Deus. Um santo, não me recordo o nome dele agora, mas ele dizia: se nós meditarmos o julgamento, a nossa morte, pensarmos todo dia na nossa morte, nós evitaremos muitos pecados. E um outro fenômeno que percebo nos dias de hoje é que, por essa falta de meditar as coisas últimas da nossa vida, elas acabam sendo esquecidas ou até mesmo não acreditadas.
Ninguém deixa de acreditar na morte porque se há uma verdade que ninguém pode negar nessa vida é que todos vão morrer. E basta ir no cemitério que a gente vai comprovar isso. Mas, infelizmente, muitos hoje não acreditam, por exemplo, na existência do inferno, que é um dogma de fé. E o inferno não está vazio, porque muitos santos relatam a existência dele e relatam também que muitos estão lá. Sobretudo aqueles que diziam Senhor e Senhor. Por isso, meus irmãos, é necessário que, de fato, não queremos para nós essa realidade de castigo eterno, de separação para sempre de Deus, e que possamos também meditar na realidade do céu. Celebrávamos alguns dias atrás São Felipe Neri, que tinha um lema: diante da realidade de tentação do pecado, ele sempre dizia: preferisco paradiso, prefiro o paraíso. O paraíso me espera. Ao longo do Evangelho, Cristo repete várias vezes: não tenhas medo, não temais. E ao mesmo tempo, com esses chamamentos à fortaleza, faz ressoar a exortação: temei, temei antes aquele que pode enviar o corpo e a alma para o inferno. E às vezes nós nos deixamos levar pelo temor excessivo a nós, a nossa saúde, o temor às realidades terrenas, mas não damos conta de que o que mais devemos temer, na verdade, é a morte da nossa alma. Aquilo que São Francisco dizia: se nós vivemos a vontade de Deus, a morte corporal não nos fará mal, mas se não vivermos na amizade dele, a nossa morte corporal terá como consequência a nossa morte espiritual, a morte da nossa alma. O dom do temor é por excelência o da luta contra o pecado, pois confere uma especial sensibilidade para detectar tudo aquilo que possa contristar o Espírito Santo. Todos os demais dons ajudam-nos nessa missão especial. As luzes dos dons do entendimento e da sabedoria descobrem-lhe a grandeza de Deus e a verdadeira significação do pecado. As diretrizes práticas do dom de conselho mantêm-no na admiração de Deus. O dom da fortaleza sustenta-o na luta sem desfalecimentos contra o mal. Esse dom que foi infundido com os demais no santo batismo aumenta na medida em que somos fiéis às graças que o Espírito Santo nos concede. O santo temor de Deus leva-nos com facilidade à contrição, ao arrependimento, por amor filial a Deus. Amor e temor de Deus são dois castelos fortes, a partir dos quais se dá combate ao mundo e aos demônios, nos diz Santa Teresa d'Ávila. Portanto, peçamos ao Espírito Santo que, mediante esse dom, nos ajude a reconhecer sinceramente as nossas faltas e a sentir verdadeiramente dor dessas faltas. Que o Espírito nos faça reagir como o salmista dizia: muitas lágrimas correram dos meus olhos por não ter observado a tua lei. Peçamos-lhe que, com delicadeza de alma, tenhamos sempre
à flor da pele, o sentido do pecado. Nós os damos graças, Senhor Deus onipotente, por todos os benefícios que nos concedeste nesse tempo de meditação. Pedimos a graça para os pôr em prática, com o auxílio da Virgem Maria, do nosso anjo da guarda e de São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar nessas meditações sobre os dons do Espírito Santo. Se você perdeu alguma meditação, está lá no nosso canal, é só procurar. E também nos ajude a compartilhar essas meditações para que outros também possam meditá-las e conhecer um pouco mais a obra do Espírito Santo em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.